Você já parou para pensar por que aquele refrigerante verde-limão parece brilhar com uma luz de outro mundo? A gente é atraído pela cor. A cor indica maturidade, doçura, frescor. Comemos primeiro com os olhos. Mas e se as cores que nos seduzem estiverem escondendo um segredo? E se o arco-íris nos alimentos for um cavalo de Troia, introduzindo substâncias potencialmente perigosas a cada mordida? Isso não é estética, é saúde pública. Precisamos nos perguntar: as cores sintéticas que pintam nossa dieta são realmente seguras? A jornada começa com uma resposta humana simples: comemos com os olhos. O corredor do supermercado vira um campo de investigação. Vamos explorar a história, a ciência e a controvérsia. O que são esses corantes? Por que são usados e o que dizem as evidências sobre sua segurança? Fique comigo. Nos próximos minutos, vamos descobrir se as cores em nossos pratos são apenas aparência ou um risco invisível. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum detalhe desta investigação. O desejo de colorir os alimentos não é moderno. Culturas ancestrais usavam especiarias, flores e até insetos para dar cor e significado aos pratos. Açafrão e páprica marcavam riqueza e sabor. Essas cores eram ingredientes, com sabor e até propriedades medicinais. O ponto de virada veio na Revolução Industrial. Em 1856, William Henry Perkin sintetizou a malveína por acidente. Cores estáveis, baratas e brilhantes transformaram têxteis e logo alimentos. Manteiga tingida, queijo laranja, doces vívidos. No início, sem regulamentação, empresas usavam chumbo, arsênico e mercúrio para colorir alimentos, com consequências graves para a saúde pública. Essas tragédias levaram à fiscalização. Agências modernas foram criadas para separar o seguro do perigoso. Os corantes de hoje descendem daquele experimento com alcatrão de carvão. Regulamentação existe, mas o legado persiste. Pergunto: realmente domamos essas criações sintéticas? Ou apenas regulamentamos um experimento arriscado? No fundo, o propósito de um corante alimentício é simples: dar cor. Mas as razões vão além: psicologia do consumidor e logística de produção. Corantes restauram a cor perdida no processamento e garantem uniformidade entre lotes. O consumidor espera o mesmo tom sempre. A criação dessas cores é química moderna. Muitos corantes artificiais são sintetizados a partir do petróleo e de alcatrão de carvão. Reações como diazotação isolam moléculas que absorvem e refletem luz. É isso que vemos como cor. Produtos finais são pós ou líquidos concentrados. Poucos gramas colore grandes volumes, tornando-os econômicos. Corantes tornam alimentos mais divertidos, uma estratégia claramente voltada às crianças. Cereais, picolés e doces coloridos. Em contraste, corantes naturais, beta-caroteno, suco de beterraba, cúrcuma, espirulina, existem, mas são menos estáveis e mais caros. A grande pergunta: é um aprimoramento inocente como sal, ou um engano que disfarça alimentos inferiores? Quando falamos de corantes artificiais, referimos-nos a um pequeno grupo de substâncias aprovadas. Entre as mais comuns estão o vermelho número 40, o amarelo número 5 e o amarelo número 6. Esses corantes aparecem em refrigerantes, gelatinas, misturas em pó, doces, cereais, iogurtes, picles e molhos. Sua ubiquidade torna-os difíceis de evitar. Aquela cereja maraschino no topo da sobremesa, muitas vezes é branqueada e depois recolorida com vermelho número 40. O pó laranja dos salgadinhos muitas vezes combina amarelo número 5 e amarelo número 6. Até um picolé sabor limão pode dever sua cor ao amarelo número 5, não ao limão. Corantes naturais existem: beta-caroteno de cenoura, suco de beterraba, cúrcuma, extrato de espirulina. Mas desbotam, custam mais e podem alterar o sabor. A distinção nem sempre é clara. O carmim vem do esmagamento do inseto cochonilha. O urucum pode causar reações em pessoas sensíveis, independentemente da origem. Qual é o impacto biológico de cada corante que consumimos? Nos próximos minutos vamos comparar regulamentações e evidências científicas. A regulamentação de corantes artificiais varia dramaticamente pelo mundo. Principal diferença: os Estados Unidos e a União Europeia adotam filosofias distintas. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos opera pelo princípio da precaução. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, frequentemente exige evidências mais definitivas de dano. Em 2007, um estudo da Universidade de Southampton sugeriu que 6 corantes aumentavam a hiperatividade em crianças, os chamados Southampton 6. Em resposta, o Parlamento Europeu exigiu avisos nos rótulos. Muitas empresas reformularam produtos no mercado europeu para usar corantes naturais. Países como Japão e Austrália têm suas próprias listas. O mundo é um laboratório vivo para comparar impactos de exposição diferente. Se as empresas podem fazer fórmulas sem corantes sintéticos para a Europa, por que não para todos os mercados?
Essa disparidade levanta uma pergunta poderosa. Será que a exposição prolongada a esses compostos está ligada a riscos reais de saúde? Vamos desvendar a conexão entre corantes e o câncer. A preocupação não é mera especulação. Vem de décadas de pesquisa, muita dela em animais de laboratório. Alguns corantes antigos foram carcinogênicos. A preocupação recai tanto sobre os corantes em si, quanto sobre contaminantes neles, como benzidina e 4-aminobifenil, reconhecidos carcinógenos. Estudos em animais mostraram sinais, danos ao DNA, tumores em determinados modelos. Por exemplo, azul. Número 2 associou-se a tumores cerebrais em ratos machos em estudos específicos. No entanto, reguladores como a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, consideraram algumas dessas descobertas inconclusivas. A tradução para risco humano não é direta. A indústria aponta que os estudos usaram doses altas. Para igualar isso, humanos teriam que consumir quantidades impossíveis. Mas defensores alertam sobre exposição crônica em baixas doses ao longo da vida. Estudos epidemiológicos são difíceis e cheios de variáveis, e é antiético administrar doses altas a humanos por décadas. Então, a incerteza permanece. Grupos de defesa dizem que, dado o potencial risco e a falta de valor nutricional desses corantes, não deveríamos esperar provas humanas definitivas para agir. O cerne do debate não é toxicidade aguda. É se a vida inteira de exposição a baixos níveis aumenta o risco de câncer. Esse é o ponto que alimenta a controvérsia e a ação do consumidor. Para ser justo, há argumentos coerentes do lado da indústria, de reguladores e de cientistas que apoiam o uso de corantes aprovados. Eles enfatizam que esses corantes passaram por testes toxicológicos rigorosos e que o consumo está dentro da ingestão diária aceitável, com margens de segurança. Corantes sintéticos são estáveis, baratos e versáteis. Eles permitem produção em larga escala de alimentos acessíveis e visualmente consistentes. Alguns defendem que, com rotulagem clara, os consumidores devem ter liberdade de escolha, informação e educação em vez de proibição. Reguladores destacam inconsistências. Um estudo mostra efeito, outro não. A interpretação científica é complexa e sujeita a revisões. Eles argumentam também que banir poderia elevar preços, complicar a cadeia de suprimentos e reduzir a atratividade dos produtos. Em resumo, a posição oficial é que a evidência atual, vista como um todo, não justifica uma proibição generalizada, embora reconheçam sensibilidades individuais. Fica então com cada consumidor o peso da decisão. Para a pessoa comum, a teia de ciência, regulação e indústria cria um dilema no corredor do supermercado. Em quem confiar? Embora os corantes devam constar na lista, muitas vezes aparecem como códigos, I-129 e números, ou nomes químicos difíceis de entender. O dilema é agudo para pais. Muitos alimentos voltados a crianças são coloridos, cereais, snacks, sucos. Estudos sugerem ligação com comportamentos em alguns casos. Alguns pais removem alimentos coloridos. Outros confiam nos órgãos reguladores. Ambas escolhas têm custos sociais e práticos. Navegar pelo supermercado exige consciência. Ler rótulos, comparar ingredientes, aceitar produtos menos chamativos e cozinhar mais do zero quando possível. Cada compra é um voto. As empresas reformularam produtos na Europa por causa da pressão do consumidor. Podemos replicar isso. Torne-se um consumidor consciente. Leia os rótulos, escolha alimentos in natura, prefira produtos com lista simples e vote com seu dinheiro. Viajamos da antiguidade aos pós-derivados de petróleo. Vimos corantes comuns como o vermelho número 40, a tartrazina e o amarelo. Exploramos ciência, regulamentos e debates econômicos. Essas substâncias são cosméticas. Se existe risco, por menor que seja, por que correr esse risco por algo sem valor nutricional? O poder não está apenas nos reguladores, está em nossas escolhas coletivas. Comprar produtos com corantes naturais ou sem corantes envia uma mensagem clara. Vamos resgatar o arco-íris da natureza, não de um frasco de corante. As cores mais bonitas e saudáveis nascem na terra. Leia rótulos, prefira ingredientes simples, cozinhe mais. Pequenas mudanças geram grandes impactos. Se essa investigação despertou sua curiosidade, compartilhe. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. Obrigado por assistir. Sua voz importa. Vamos construir um futuro mais saudável, uma escolha consciente de cada vez.